Saudações, nobres ouvintes do podcast Sem Esperança. Gente boa. Eu vi muita gente falando, alguns influencers, sobre mudar de cidade, mudar de lugar, mudar de país, até mudar de emprego, mudar de profissão, de tudo, certo? Para você conseguir a felicidade. E normalmente eles falam até de solitude, certo? Solitude. Que é o que? É basicamente quando você descobre que você pode conviver bem com você mesmo, tá? Eu digo isso quando você tá sozinho, por exemplo, lendo um livro e uma pessoa vem te interromper e você acha que ela está te perturbando, te enchendo o saco, tá? Falando bem claro. Mas voltando ao termo de mudar da cidade, de local, é assim, isso daí é de uma ideia de fazer tábula rasa, tá? É como se É basicamente como se você já fosse uma pessoa manjada, já tivesse um nome, uma má fama num lugar. E aí nesse lugar pode ser, por exemplo, até uma empresa, você pode ser o cara que sempre erra, mas ninguém demite, né? Porque tem tanto tempo de serviço. Você pode ser aquela mulher que é vagabunda e todo mundo, ninguém quer assumir, mesmo você sendo tendo parceiros estáveis, não tendo chegado aos 30, mas não tendo nenhum filho, ou só teve um filho com o pai conhecido, por exemplo, mesmo que você não tenha um relacionamento duradouro. Às vezes até você se separou, mas você ou teve um homem se separou. Às vezes você foi uma pessoa que sofreu com vícios em drogas, não só drogas também, mas pode-se dizer também todo mundo pensa que você... Bom, basicamente é quando você precisa se mudar, tirar essa má fama mesmo, deixar de ser aquela pessoa manjada. Quando pensarem que você é o problema, certo? E bom, não vai ser apenas e tão somente em mudando de espaços, tá? E também não vai ser ficando lá, tá? A linha editorial desse podcast é pessimista e, bom, a felicidade ela é inalcançável. Na verdade, quase. Ela é quase inalcançável, mas dá para atingir, só que é muito difícil. E aí o que acontece? Se você mudar de ambiente esperando a felicidade, seja, não precisa ir numa cidade do interior ou não, mas se você for procurar para numa cidade nova, num local novo, em ambientes novos, a felicidade você não vai encontrar ou nem vai conseguir ser feliz. Primeiro porque assim a felicidade não pode ser um princípio e como fim ela é duvidosa. Ela, como o dinheiro, e eu já disse várias vezes, ele é um meio, tá? Se você trata e usar ele como princípio, meio e fim para tudo, você basicamente vai estar sempre sem dinheiro, né? E também ele vai estar sempre faltando. Não estou dizendo, e isso vale desde quem já nasceu rico e tem uma herança de milhões, até uma pessoa que está contando moedas, entendeu? Mas enfim, vamos lá. Nesse negócio de fazer tabula rasa, se mudar para outro lugar, você tem que lembrar que você se leva a si mesmo, entendeu? E quando eu digo isso, é que, bom, as coisas que deram errado na sua vida, elas deram errado na sua vida e afetaram principalmente você, entendeu? Então não vai ser indo para um lugar, mudando de mentalidade, sem mudar, ou melhor, sem mudar de mentalidade, entendeu? É como tem gente que diz, um brasileiro não seria feliz no lugar mais feliz do mundo. Por exemplo, quando estabelecem esses rankings, alguns muito até criativos, que disseram que um dos lugares mais felizes do mundo seria a Colômbia. Acho que isso foi em 2005, 2007 que foi divulgado. Outros dizem que ficam os países nórdicos da basicamente Dinamarca, Finlândia, Noruega e Suécia.
Perfeito? Então, assim, você não vai conseguir lá se você mesmo não fazer essa mudança, entendeu? E eu digo a mudança interna de você, tá? Senão você vai dizer, vai ser mais uma pessoa que vai ficar com cara emburrada e, ironicamente, fazendo vídeos dizendo: ah, não vá pra tal lugar, é uma armadilha, tá? Realmente, se você vai fazer, vai para um lugar novo para cometer os mesmos erros, então realmente não adianta. Você vai ser basicamente mais um revoltado com os erros, com tudo que você fez, tá? Com os erros. E isso vale, por exemplo, até mesmo questão de mudança. Por exemplo, quando você é, lê um monte de livros, você estuda uma faculdade, aprende alguma coisa nova, descobre uma nova ideia, apreende uma nova ideia, tudo mais. Quando você faz uma mudança também, tá? Não adianta você ficar no mesmo lugar com uma gente com uma mentalidade que tá diferente da sua. Eu não tô falando de inteligência, porque inteligência tem em todo lugar, assim como burrice e ou a falta de inteligência, certo? Mas o que eu digo é assim, não adianta apenas você simplesmente ir para um novo lugar, tá? Você tem que ir para um novo lugar e que você se distancie não só da sua má fama, da sua má índole para começar de novo, digamos assim, ou até para começar algo, mas digamos com a finalidade de você não errar, você não repetir os mesmos erros, você cometer erros novos e não cometer os mesmos erros, só que num lugar diferente, entendeu? É, um exemplo disso, como muita gente diz, que não vou dizer uma fórmula, mas um remédio para cair, uma panaceia, para usar um termo mais bonito, não vai ser simplesmente mudando de lugar, certo? Que vai. Essa alteração geográfica que vai fazer você ser feliz. O que vai fazer é você ter a ideia de que é um começo, um princípio, às vezes até do zero, certo? Para fazer o seu nome, para fazer reconstruir uma imagem que é a sua. E nisso, como eu digo, é isso que você tem que ter em mente sempre, certo? E nunca buscar a felicidade em si, tá? Porque, bom, basicamente você vai dar com a cara na porta do mesmo modo. Por exemplo, você vai ter um monte de homem que não presta. Se você foi uma mulher que se frustrou no relacionamento, vai ter um monte de mulher que não presta. Se você foi homem, vai ter gente com um monte de visão tacanha, certo? Se você for um negociante, e por aí vai, podemos dizer isso, certo? Entendeu? Então, assim, não adianta nada você até escolher um bom lugar. Por exemplo, você quer empreender. O que adianta você descobrir que o melhor ambiente de negócio, sei lá, é na Europa e aí, por exemplo, sei lá, Hungria, que eu vi um comercial da CETI que diz que o ambiente de negócios mais legalzinho da Europa é esse. Olha, se você não souber negociar, se você não souber lidar com as questões burocráticas lá, se você não tiver disposto a seguir as regras do ambiente, e aí depois, quando você tiver adquirido elas, você poder causar as mudanças, então assim, você vai dar com os burros na água, entendeu? Como eu disse em outro vídeo, o brasileiro não é feliz, ele é dopado. Então, assim, porque se você for ver, ele é emburrado, ele é resmungão, ele é reclamão,
certo? Se você for olhar, você pode, à sua volta você vai ver muito disso, perfeito? Gente emburrada, mal-humorada, num país como o Brasil, que tem um monte de praia, tem, se você for, por exemplo, de uma cidade até grande, não, morar perto de uma capital, você vai ver que tem um monte de coisa divertida, não vou dizer experiências enriquecedoras e que são de graça, certo? Por exemplo, as cidades que têm um centro cultural Banco do Brasil, a maior parte e as mais legais, eu posso dizer, das exposições são gratuitas. E ninguém. Bom, basicamente, as pessoas não se. Poucas pessoas se dispõem a ir lá, certo? É tão pouca gente que nem vale a pena, digamos assim, cobrar um ingresso. É só pela ação social da empresa, digamos assim. Entenderam? Então, isso é um exemplo. Se você for pensar que de lugar, mudar de ambiente para ter a felicidade, para tentar ser feliz, para tentar melhorar, digamos assim, ou fazer melhor, ou não cometer novos erros, ou aprender a conviver com isso, posso te garantir que não vai dar certo, tá? É garantido. Porque, como eu disse, felicidade ela não pode ser nem um princípio, ela não pode ser um fim, e ela, como meio, é muito mal. Eu digo o seguinte, quando você vai descobrir que onde você está feliz, quando alguém te perguntar, você está feliz? Aí você vai pensar assim, e se a resposta vier demoradamente, quer dizer que sim. Agora, se você responder um não seco, aí realmente você não está feliz. Ou se você responder um sim também rápido e furtivo, de verdade você vai descobrir o quê? Que também você não está feliz. Você ou está dopado ou é bobo alegre. Tá? É descontraído. Enfim, entendeu? Então é mais ou menos isso, tá? Não adianta apenas você mudar de lugar se você não está disposto a ser a mudança. Do mais, obrigado e seja feliz.